Olá, meu amigo, avistamentos são comuns em algumas regiões, aparições que não são tão comuns, certamente, são fatos desconhecidos. A ciência, por muito tempo, tem sido incrédula no que se trata de alienígenas. Será que estes seres existem? E se for real, essas aparições de OVNIs em todo o Brasil e o mundo? Vamos lá mergulhar nesta história de ficção científica. O Sr. Ivo Brandão, um aposentado, vive com sua esposa no sertão do Ceará, está sempre ansioso que chegue a noite, para ele avistar luzes no céu. Segundo seu relato, ele diz que viu muitas cores no céu, desde vermelho, azul e prata, às vezes brancos. O senhor conversou com um pastor da igreja, mas ele é de uma linha muito tradicionalista, sempre dizia que o que o aposentado avistava era basicamente o Satanás. Era anjos caídos. Mas os dois estavam sempre discutindo sobre esta questão de haver seres em outros planetas. O aposentado era historiador e filósofo e por muito tempo se dedicou à ufologia. O pastor tentava explicar sobre essa questão, ele diz: são seres espirituais, que provavelmente estão te enganando. Numa feita o pastor tinha ido em uma vigília de noite e com todo aquele fervor da oração, se emocionava e chorava muito. Do nada barulhos de um motor, vindo bem de longe. Ele não sabia de onde tinha vindo esse som. Mas depois ele descobriu que não havia motivo nenhum, o aposentado estava junto com ele, porque ele é cristão. Em meio à escuridão da noite, o pastor ergueu as mãos para o céu e disse: misericórdia de nós, Senhor. E as luzes começaram a se aproximar. E vários seres apareceram em meio à escuridão e do nada, pareciam seres espirituais, com olhos totalmente vermelhos, pareciam lanternas iluminando. Mas não tinham basicamente rosto, mas talvez, porque estava escuro o lugar. Ficaram paralisados. E pela telepatia diziam: eles chegaram. E do nada sumiram-se. O aposentado olhou para o seu relógio e parecia que o tempo tinha retrocedido. O pastor também achou muito estranho. Aquelas experiências espirituais era visível. O que será que eles queriam dizer com aqueles que chegaram? Talvez sejam seres espirituais. Talvez estavam alertando sobre a vinda de Jesus. Pensou o pastor. Em sua igreja começou a dizer: tivemos experiências espirituais, vimos seres espirituais, falando o seguinte: eles chegaram. Pensamos que pudéssemos estar delirando, mas para mim é um aviso de que Jesus está voltando. Daqui a pouco uma jovem entra dentro da igreja e seus olhos têm um brilho de vermelho, que ficou aceso, por alguns minutos, depois voltou ao normal. Atrás de seu pescoço, havia um chip, que foi colocado, era porventura uma espécie de monitoramento. Por meio dela, seres de outros planetas, estavam controlando a moça, para conseguir o máximo de informações possíveis, para estudar o planeta Terra. Engraçado que eles pareciam tão evoluídos que não possuíam corpos, eram seres mesmos espirituais, super avançados em tecnologias. A moça disse em voz alta, olhando para o pastor: eles chegaram. O pastor diz: quem são estes que você está falando? São na verdade seres espirituais? Somos muitos. Falou a moça. Você se chama demônio? Perguntou o pastor. Não, somos seres evoluídos. Respondeu a moça com uma voz eletrônica. Não podia ser espíritos malignos, porque parecia uma voz de inteligência artificial. Queremos avisar que eles chegaram. E no mesmo momento a moça caiu desmaiada, no chão. Chamaram os médicos para ver o que tinha acontecido com a moça, e descobriram um chip misterioso em seu pescoço. No laboratório, viram que eram fatos desconhecidos. Não sabiam como o aparelho funcionava, era algo muito interessante demais. O que mais deixava os cientistas com um disparo de atenção, era que aquilo tudo parecia novo para eles. Alguém tinha colocado aquele chip, mas não sabia certo quem pusera. O criminoso não tinha deixado as digitais.
Passou na mão de várias pessoas, vários especialistas e não descobriram de onde tinha vindo aquele material. Era algo bem estranho. Nada do que existia na Terra se comparava. Irradiava uma espécie de energia muito estranha. Não era algo de conhecimento daqui desta Terra. A moça se desintegrou na frente dos médicos. Passou vários anos. O chip ficou guardado dentro de uma cápsula. Derreteu como cera. Todos ficaram pasmados, porque nunca tinham visto isso. Era algo impressionante, até demais. O aposentado disse para o pastor da igreja: ela foi usada por ETs para espalhar suas mensagens. O pastor contrapõe: mas estes seres espirituais querem destruir com a humanidade. Portanto, precisamos convocar o exército. Falou o aposentado. O senhor acha que o exército da nossa terra poderá deter uma civilização mais avançada? De jeito nenhum, poderemos praticamente nos tornar escravos. Devemos orar para Deus e pedir misericórdia para Ele nos ajudar. Eles chegaram, talvez uma civilização esteja nos avisando sobre uma possível invasão de seres espirituais do mal. Quando estavam falando sobre isso, uma reportagem começa a aparecer, de seres espirituais ao vivo na televisão, tentando nos avisar sobre um controle em massa que um grupo de seres espirituais querem invadir a Terra. Estabelecer um governo único para espremer com os habitantes da Terra. Queremos salvar a humanidade, levá-los para o nosso planeta, para preservar sua raça. Poucas pessoas acreditaram nas palavras deles e começaram ardentemente a se posicionar em frente da nave. E um grupo de pessoas estavam protegidas de um ataque fora da Terra. O resto da humanidade acabou sendo dizimada, mas foram alertados. Realmente, se a gente não cuidar do nosso planeta e permitir que os grandes venham destruir com nossas riquezas e nos escravizar, acabaremos sendo destruídos. E poucos entendem sobre essa questão, pensam que são teorias da conspiração, mas devemos acordar e nos preparar. Talvez o lugar mais seguro seria morar em outro lugar, prevenindo-se de qualquer escravidão que um dia possamos passar. Obrigada por chegar até aqui. Deixe o like, inscreva-se, ative as notificações, comente e compartilhe com mais pessoas. Até o próximo episódio.